Isso, Michelle. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca Linhares e estou aqui novamente com vocês para que a gente possa ter uma palestra. Não, uma conversa. Na verdade, uma live que vai ter um pouco disso tudo, de uma forma descontraída. A gente hoje vai falar sobre IoT. É uma palavra diferente e um pouco até difícil de se compreender, mas com calma e com carinho vocês vão aprender muito sobre isso e todo o cenário de empregabilidade, como você vai escolher a sua carreira dentro dessa área, também saber um pouco sobre as Smart Cities, sabendo que a gente também já tem uma aqui no Brasil, dentre outras coisas. A gente vai estar hoje aqui com o Diego Ribeiro, que ele é mestrando da Rural e trabalha um pouco sobre segurança dentro dessa área e vai apresentar tudo que a gente acabou de conversar. Mas antes eu quero agradecer a todos que fizeram com que a gente pudesse estar aqui nesse momento falando sobre isso tudo com vocês. Ao gestor do ETEPAC, ao qual eu sou professora, que é o Manuel Vanderlei, ao secretário, que é o George Bento, e claro, a toda a equipe de DS, que eu estou aqui, mas nós estamos todos juntos, Américo, Fagner, Diego, Danilo, Timóteo e o Diego Ribeiro. Então, Diego, tá gostando de estar aqui hoje conosco? Muito obrigado pelo convite, agradeço aí o convite ao professor Américo, né, um dos parceiros, e agradeço também nesse evento, né, do Dia Nerd, né, trazer aí um pouco desse conhecimento de IoT, né, da internet das coisas, algo que está tão presente no nosso cotidiano e que muitas vezes passa despercebido. Isso. Uma coisa que é muito boa é vocês saberem beleza, mas por que, Rebeca, logo no dia 25? Porque é um dia muito importante para todos nós que somos dessa área de tecnologia, em específico, nós aqui bem juntinho, de ciências da computação. O que é o dia 25? Na verdade, por que o dia 25 comemora o Dia do Orgulho Nerd? O que significa isso? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso agora. Bom, a gente sabe que existe o Douglas Adams, que é uma literatura muito conhecida na nossa área e de todos os nerds, independente de ser de computação ou não. E o que foi que aconteceu? No dia 1 de maio, Douglas Adams veio a falecer, infelizmente. Bom, um pouco após isso, para comemorar tudo que ele veio trazer com essa literatura, e foi comemorado nesse dia o Dia da Toalha, que também é confundido e hoje foi fundido junto com o Dia do Nerd, que a toalha tem a ver com a história e todo o cenário dentro desse livro, que é dito que com uma toalha você vai para qualquer lugar, nunca vai estar desprevenido. Juntando isso com outro lugar aqui na América do Sul, os argentinos quiseram também comemorar o Dia do Orgulho Nerd, porque afinal, hoje nós estamos em evidência. Porém, até um dia desse, não era assim a nossa história. Como isso caminhou para onde a gente está hoje e ter ficado de impopular para algo popular, não sei como. Talvez tenha sido até um alinhamento de algum planeta estranho que veio de lá para cá, mas aqui estamos nós. No dia 25 também é comemorado o quê? O lançamento do primeiro filme de Star Wars. E foi a partir daí, juntando o Dia da Toalha, junto com o dia do lançamento, que ficou algo que a gente comemora desde 2001, que é o Dia do Orgulho Nerd. E para nós comemorarmos, nada melhor de estar aqui junto com o Diego para falar sobre um tema que é inovador da nossa área e que vai trazer muita coisa boa para nós, agregar muito valor. Bom, Diego, já pode ir com tudo aí Agradeço. e nos brindar com esse momento. Agradeço por esse momento, né? O que a gente vê que está muito em evidência, né? A internet das coisas, né? E aí também a gente faz um paralelo na parte
empregabilidade, né? A gente vê aí que o Porto Digital, né, até 2025, ele tem uma meta de ter pelo menos aí 20 mil colaboradores, né? Então, sabendo que bateu o recorde aí de faturamento, né? Isso a nível de região, né? Também temos o G1 traz em uma matéria, né, que fala que a empresa por buscar esses profissionais de TI, né, que conheçam um pouco dessa linguagem de programação, desse mundo computacional, né, chegou aí a buscar profissionais que não tenha tanta bagagem, tanta experiência de mercado e bateu recorde também no primeiro semestre de 2021, né, e trazendo aí para a minha área, que é a área que eu efetivamente trabalho, né, a parte de segurança, né? Então, nada, em tudo hoje pensamos em segurança. Até meus alunos dizem, professor, isso fica tão evidente na aula que eu já estou mudando minha cultura, já estou trazendo segurança para o meu dia a dia. Na verdade, isso é o que acontece, né? Pelo menos estima-se aí pela o Cyber Security Event, né? Ele traz que 3,5 milhões de empregos, né, na parte de segurança cibernética está disponível, que ainda não foi preenchido em 2021. Né? Interessante porque esses profissionais estão sendo solicitados e a gente não tem esses profissionais, a gente não consegue formar esses profissionais para o mercado pela demanda que está muito grande. E antes, primeiro, segundo período, esses alunos já estão estagiando, as empresas já estão buscando esses alunos. Né? E em cima disso, né, acho que na parte de segurança a gente tem diversas, né, onde os profissionais podem atuar em diversas áreas. Né? Foi divulgado agora pelo SAM, né, que 20 carreiras mais legais na área de cibersegurança, dividido em 7 tópicos, né, em 7 blocos. E um deles eu trago aí para vocês, né, na tela, que é em relação à busca de vulnerabilidade. Né? Existem profissionais que trabalham em cima da busca da vulnerabilidade antes mesmo de algum atacante explorar essa vulnerabilidade. Então, é identificar, que é chamado, né, que diz aí que é o dia D, né, o zero né, que é buscar justamente essa, essa vulnerabilidade antes que alguém possa explorar. Né? E para isso, né, a gente entra nesse contexto, né, ele fala muito sobre IoT, né, e aí apresento para vocês que o conceito de IoT, né, na verdade é a internet das coisas, né, o que é essas coisas, né, são objetos, né, que a gente traz aí do mundo imaginário, né, desse mundo imaginário e do mundo e dispositivo físico no nosso dia a dia, sendo eles também esses dispositivos sofisticados, como o Alexa, como a Smart TV, como a geladeira, como o micro-ondas, né? E também, né, dispositivos que não seja tão sofisticado, que pode ser mesmo um sensor que possa medir a temperatura de um ambiente e tomar ações, né, usar outros dispositivos para tomar ações em relação àquele ambiente, né? Então, a internet das coisas, resumindo, é buscar esses dispositivos, sendo ele imaginário ou dispositivo físico, levando ele para a internet, conectando a essa rede mundial de computadores. Então, trazendo isso, né, na tela, se vocês observarem, tem arquitetura. Né? A arquitetura é como é desenhado esse conjunto, né, de IoT. Então, é trazido por alguns diversos livros, né, autores, traz aí a arquitetura de 3 camadas, de 4 camadas, mas interessante é que contenha pelo menos algumas palavras importantes, né? São os dispositivos finais, são os próprios dispositivos, as coisas, né? Que estão operando no nosso dia a dia, como por exemplo, um rastreamento de um animal, um detector de incêndio, ou um monitoramento de gás, ou até mesmo uma lixeira inteligente, por que não? Né? Essas informações, esses dados sendo coletados por um concentrador, que esse concentrador é um gateway, né? Que pode ser um gateway, né? Esse gateway fundamental a receber essa comunicação, né? E orientar, verificar esses dados e enviar para a rede, e essa aplicação, essa rede em si, né? Sendo ela por uma rede wireless, ou Bluetooth,
ou mesmo cabeada, levando essa informação aí para a aplicação, né? Esse, na verdade, é a arquitetura, né, que a gente traz da internet das coisas, né, em 4 camadas, né? Então, voltando, agora eu trago um pouquinho sobre a parte do mercado da internet das coisas, né? Como é que está a venda desses dispositivos, né? Isso, e eu acho muito interessante quando você começa a falar sobre a internet das coisas, porque a gente traz de uma forma bem simples algo que a gente ouvia que parecia algo bem gourmet dentro da área da gente. Ah, Smart TV, ela é inteligente. Ah, a gente tem uma geladeira Exato. inteligente. Agora, com esse conhecimento, você começa a perceber o que significa a palavra inteligente quando você está falando de algum tipo de dispositivo final. Como você mesmo falou, uma lixeira inteligente. O que Perfeito. seria isso? O que é que ela vai agregar valor na sua vida? Hoje eu vejo que isso é algo que está começando a crescer no Brasil, mas que já existe há muito tempo em outros países. Mas muitas pessoas não sabem, e a gente já conversou e já sabe que você vai falar sobre isso. Existem as Smart Cities, que são as cidades inteligentes, que tem tudo a ver sobre IoT. E ninguém sabe, mas a gente tem aqui no Brasil, em Fortaleza, Perfeito. uma cidade, depois eu quero todo mundo pesquisando e falando a respeito disso, uma cidade inteligente. Mas só dando uma pausinha sobre tudo que você está falando, eu quero falar rapidinho com você, estudante. Quero lembrar você que em breve a gente vai soltar um link onde você vai estar se inscrevendo, ok? Nessa inscrição, além de você estar recebendo o seu certificado e sua presença, obviamente, você também vai ter algumas premiações. Opa! Quero que você fique ligado aqui conosco, que em algum momento, que vai ser surpresa, você vai ter o link de inscrição. E também, prestando atenção, você vai poder responder alguma das perguntas que a gente vai estar fazendo lá. Bom, voltando aqui, pode continuar, professor. Como tá falando, né, e super interessante a gente pensar também, né, que essas cidades inteligentes, como é que está o mercado da venda desses dispositivos, né? Então, o Garden, né, ele traz aí, né, é, em sua página principal, né, que o mercado mundial está aquecido, tá? Esse mercado mundial que de eletrônico, né, da parte de comunicação, né, chegou aí em 2021 ter um aumento de 22% na venda desses dispositivos, né? E isso também, né, a convergência digital, que também é outra referência, traz aí que no Brasil, né, no país, a gente já consegue se movimentar aí uma quantidade de 1,6 bilhões, tá, de soluções e serviços relacionados à TI, relacionado a IoT, na verdade, né? Um crescimento também relacionado a 2021 de 17,6%. Então, realmente o mercado está aquecido e está trazendo diversas experiências novas aí para o usuário. Isso é importante, né? Né? E aí vem o contexto, aonde é que esses dispositivos estão inseridos, né? Como fui falado, cidades inteligentes, pensem vocês, né, e tá aplicações, pensem vocês no gerenciamento de um tráfego, né, de uma cidade inteligente, onde a gente não tem semáforo parado por tempo, e sim no monitoramento do tráfego, verificar qual sinal vou estar abrindo, qual sinal vou estar fechando. Por exemplo, um exemplo trazendo a ambulância, né? Tá lá a ambulância querendo passar e aí os sinais sendo liberados, né? Verificando essa ambulância chegando e sinais liberando, outros fechando e poder ter esse socorro mais rápido. Então, cidades inteligentes também estando conectadas a esse sistema IoT, né? Casas inteligentes, né? Temos aí também, pode ter como um exemplo aí um jardim, né? A irrigação desse jardim, onde simplesmente teremos sensores, né, espalhados e verificando justamente a temperatura, e a partir do momento que aquela temperatura ela é alcançada, existe a irrigação ali automática e inteligente para poder fazer essa irrigação, né? Outro exemplo também, outra aplicação é a parte de carros inteligentes, né? A gente tem aí diversos recursos no carro, um deles, pensem, né, se
você tivesse um recurso que pudesse observar, checar a parte dos pneus, né, e o nível de óleo, e a partir do momento que observasse que precisasse fazer a troca, te enviasse uma mensagem para o teu smartphone dizendo, tá, qual é aquele óleo ou aquele pneu do qual você comprou anteriormente, né, aonde, em qual loja, próximo de você, aonde está mais acessível, né? Então a gente traz o IoT para esse mundo também. Na saúde, né, um exemplo que eu trago também é o marca-passo, né, com sensor, onde o médico monitora seu paciente e antecipa um possível problema. Então, o marca-passo também pode ser também já está sendo trabalhado também na parte de IoT, né? Eu andei pesquisando, obviamente, né, para que a gente pudesse ter essa troca. E quando você fala sobre isso tudo, no primeiro momento, a gente olha e acha que isso é muito aquém do Brasil, não é verdade? Ah, E vocês acabam por perceber que hoje existe uma Smart City no Brasil. E quando a gente também pensa que pode ser em qualquer lugar, menos aqui no Nordeste. Mas existe uma Smart City chamada Laguna, que é a Smart City Laguna. Ela fica aqui em Fortaleza e ela é a primeira Smart City inclusiva. E eu fiquei muito feliz em saber disso, porque se tem um lugar, daqui a pouco vão ter em vários outros. E é muito bom a gente trazer isso também para aqui, porque às vezes quando a gente fala em tecnologia e vem falar sobre IoT e sobre segurança, é como se você falasse, não, olha, a gente está falando sobre algo que não faz parte da realidade do Brasil. Independente de a gente não ter uma Smart City, pelos seus exemplos, a gente começa a perceber que isso está presente de certa forma no dia a dia na casa de cada um, independente da classe social. perfeito. Isso mesmo, perfeito. Como vocês verem, né, na tela, existe diversas áreas de aplicação dessa IoT, né? O primeiro que mostra aí, né, trazendo aí do IoT Analytics, né, que faz análise do que está à venda, né, que está acontecendo, as áreas que estão sendo mais usadas para IoT. A gente traz aí a indústria, né, a parte de mobilidade, né, e energia está aí entre o que estão mais crescendo, né? E em relação a essa cidade inteligente, é interessante a gente verificar que essas cidades, né, faz com que não seja tão fora da nossa realidade, porque o próprio governo, né, o governo federal, publicou um decreto, né, em 2019, tá, que oficializando, na verdade, um plano nacional de desenvolvimento de IoT, né? Então, isso é super importante porque a partir do momento que o governo federal já busca trazer essa observação, né, isso mostra que a gente está também evoluindo e está trazendo algo bastante interessante, tá? Um, Outra coisa que a gente também pode observar é que existem alguns ataques nesse mundo, né, de IoT. A gente começa a perceber que eu não tenho mais a rede, só os computadores, só o nosso smartphone, eu também tenho dispositivos inteligentes se conectando a essa rede, né? Então, existe a parte de explorar essas vulnerabilidades, então isso, existe alguns ataques. Dois casos específicos que eu trago para vocês, né, que é muito interessante, aconteceu na Inglaterra, tá? Aonde a criança ela estava muito eufórica, né? E aí a mãe sem perceber porque ela estava tão agitada, uma das vezes que chegou no quarto a babá, né, eletrônica, ela tinha sido hackeada. Então existia alguém conversando com a criança sem ser o responsável. Então essa vulnerabilidade dessa babá eletrônica, né, explorada justamente por um hacker que conseguiu chegar ao nosso dia a dia, né, estar na nossa casa sem percebermos sobre isso, né? Outra coisa também que traz também é tá aí, né, um peixinho, um aquário, né, inteligente, né? Era a atração de um cassino nos Estados Unidos, né? Que todo mundo chegava, olhava aquele aquário, porque o aquário ele media a temperatura da água e fazia com que aquela temperatura fosse ideal para aqueles peixes que estavam ali. E a partir do momento ele media também, né, a densidade para poder fazer a alimentação
desses peixes. Só que essa abertura de fazer esse aquário inteligente, um hacker pôde explorar essa vulnerabilidade de um termostato que estava conectado e conseguiu acessar essa rede e fazer download, pelo menos aí, das informações que tinha no cassino. Né? Então, coisas que a gente vê que o IoT, ele está trazendo esses benefícios, mas também está impulsionando diversos ataques aí. E isso, né, em 2021 cresceu muito. Né? A gente tem aí que ameaças cibernéticas cresceram muito em relação a esses dispositivos que estão sendo conectados no nosso dia a dia. Né? Voltando, né, a gente começa a entender, né, que a segurança IoT, né, não é algo que traz uma fantasia, né, mas é algo presente realmente, né, e que temos que observar. Né, algo muito específico é um ataque ransomware, né, que é um ataque que simplesmente sequestra, né, é um malware, que ele sequestra o arquivo ou o dispositivo e para você liberar aquilo, você simplesmente tem que pagar. Tem que fazer esse pagamento. Né? A uma das gigantes da empresa de indústria de IoT, né, no Canadá, a chamada Sierra Wireless, né, admitiu que em março agora de 2021 sofreu um ataque, tá, de ransomware. Tá? Esse ataque de ransomware, se você dar uma olhada, eu até fiz uma comparação, né? Eu tenho uma casa inteligente, né? Onde eu tenho todos os meus dispositivos inteligentes. E aí sofreu um ataque de ransomware, né? Então, quer dizer, a lixeira, ela não é mais inteligente, ela não passa a ser mais inteligente, porque se eu quiser utilizar a lixeira, eu tenho que pagar para que essa lixeira seja utilizada. Então, acaba sequestrando, né? O hack acaba sequestrando esse dispositivo e fazendo com que deixe indisponível para o usuário. Eu acho bem interessante essa tua colocação e posso me recordar que isso começou com o game, né? Isso acontecia muito com personagens que eu já vi isso acontecer muito com o MMORPG e personagens que você tinha dentro daquele mundo. Então, conseguia se hackear aquele personagem, que seria o seu personagem, o qual você jogaria dentro daquele mundo, e se cobraria um dinheiro para que eu pudesse devolver esse personagem para você. Então, isso se tornou algo muito comum dentro dos jogos, que MMORPG são jogos massivos de multiplayer dentro da internet. Eu acredito que essa foi a ideia que talvez tenha vindo desse nicho, assim, né? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, o mundo IoT, né, a gente tem alguns desafios, né, quando vamos fazer a pesquisa, né, trazendo essa pesquisa para a parte mais acadêmica, né, e aí a gente vê que esses dispositivos, eles precisam se conectar com dispositivos diferentes, né, e essa vulnerabilidade, ela se torna evidente porque são dispositivos totalmente diferentes entre eles e essa comunicação tem que haver. Até mesmo porque para montar essa infraestrutura, né, para que esse serviço seja disponibilizado para o usuário. Né? Por exemplo, a segurança. Né? A partir do momento que eu consigo invadir um dispositivo IoT dentro de uma rede, automaticamente eu posso chegar a qualquer outro dispositivo dentro dessa rede. Né? E um deles que a gente traz aí como desafio é a parte do desenvolvimento, né? Justamente a questão aí da nossa ideia de trazer, né, esse desenvolvimento seguro, né, em sistema IoT, é porque justamente esses dispositivos são limitados, né, a essas coisas, né, sendo hardware ou em software, ele tem suas limitações. E para isso o programador ele tem que ter ciência, tá, de fazer uma programação segura ou desenvolver, né, a partir do momento, trazendo essa política de desenvolvimento seguro para o seu código. Né? E nisso, né, a gente tem o software, né, que é a parte básica aí para poder auxiliar nessa conexão desse hardware, né, onde eu apresento para vocês, tá, que o desenvolvimento seguro ele só não é mais, né, trazendo a parte, só não é mais o dev, né?
eu não tenho mais só um time de desenvolvimento. Eu também, depois que esse time de desenvolvimento ele produz aquele software, eu passo para o time de operações. Esse time de operações ele vai, né, fazer a ligação, fazer essa observação entre o que foi desenvolvido e o operacional. Como está sendo mostrado, o DevSecOps, né, a segurança, né, ela foi envolvida nesse processo, né, nesse ciclo de desenvolvimento de software, né? E então o time não é mais um time separado, é um time que está junto procurando o melhor desenvolvimento, a melhor segurança naquele desenvolvimento e operação, né? Isso é muito importante, muito mesmo, porque segundo o Gartner, né, ele diz que 70% das vulnerabilidades que se tem, tá, em sistema é causada justamente por aplicações. Então, essas aplicações que a gente temos que simplesmente que possa ser possível porque liberou uma porta por causa da operacional ou que foi um código mal executado, mal programado, faz com que esse hacker possa explorar e estar dentro dessa rede. E aí, para esse desenvolvimento seguro, trazemos aí as organizações técnicas, né? O interessante é que existe organizações técnicas para tudo. Por quê? O que é a organização técnica? Tá? A organização técnica simplesmente são organizações com diversos profissionais da área que buscam trazer, tá, trazer requisitos de segurança, né? Para o sistema IoT, temos aí, eu trago pelo menos 5 referências, tá, de organizações técnicas, né? A OASP, que eu creio que quem está aí tendo um curso de ciência da computação conhece muito bem a OASP, que eles fazem a publicação do top 10, não, são as 10 mais vulnerabilidades que aconteceu durante 3 anos, né, e faz essa observação e que os programadores podem, né, diminuir ou mitigar esses ataques simplesmente com uma programação mais segura, né? A IoT, a OTA, o IoT Security Foundation, a ETISA, a ENISA, são tudo organizações que trazem requisitos, né, de segurança, né? Esses requisitos de segurança são requisitos básicos. Por exemplo, um requisito que a OASP traz, né, que lá no teu desenvolvimento, né, quando tu está lá criando um form para que esse usuário faça um cadastro, será que você, naquele campo de digitar senha, você está colocando porque aquela senha não mostre que senha está sendo digitada? Isso é um padrão, tá? Isso é um requisito de segurança, né? Outro também, a IoT Security Foundation, ele traz que, será que aquele teu produto, né, que tu está também desenvolvendo, ele aceita que o usuário cadastre um perfil sem precisar de senha? Ou que a senha seja de qualquer tipo de senha, por exemplo, uma letra ou de complexidade? Será que ele está observando a segurança em relação a isso, né? A ENISA, ele traz um requisito bastante interessante também, é que na tua autenticação, na aplicação, o usuário quando está se autenticando, ele também está observando que posso implementar uma autenticação multifatorial, que é justamente a partir do momento que eu digito a minha senha para entrar na aplicação, eu possa fazer com que pegue meu celular e digite o token que foi enviado, ou o código que foi enviado para eu poder entrar nessa aplicação, né? Então, para isso, né, a gente temos o WebFenix, tá? Que é uma implementação de código aberto para a internet das coisas, tá? O WebFenix, ele foi do Mozilla, né? E ele traz aí, tô trazendo a tela do GitHub, né? Do WebFenix, que ele traz que os desenvolvedores, né? Que são a contribuição, né? Então, qualquer pessoa pode contribuir com esse código aberto, né? Da internet das coisas que pode ser em JavaScript, C, Python, enfim, na infinidade. E um dos projetos bacanas da WebFenix é o Gateway IoT em software. Então, podemos utilizar um gateway já próprio para essa internet das coisas e produzido por essa comunidade
né, que é a comunidade de desenvolvimento seguro, tá? Buscando esse desenvolvimento seguro, né? A Web Fênix também traz aí alguns frameworks, né, que são já próprio software, né, ou integração desses dispositivos de hardware que a gente tem no nosso dia a dia se conectando a esse gateway e fazendo a ligação para a gente poder acessar por um celular ou por qualquer outra aplicação que a gente possa desenvolver, tá? E a parte também, a WebFence traz a parte de cloud, que em qualquer local onde eu estiver eu posso monitorar aquele meu dispositivo e tomar ação sobre ele. Então, isso é muito interessante. E uma preocupação a mais, na verdade. Perfeito. Porque hoje a gente vem de um cenário que eu acredito que introduz o caminho que a gente está hoje, pelo menos no cenário brasileiro, que é o seguinte: nossos familiares eles tiveram um grande entrave de utilizar o celular e todos os recursos que estão nele, justamente pelo que você está vindo trazer hoje, segurança. Ah, eu não tenho segurança em comprar através do meu celular, através do app. Eu não tenho segurança em ter um internet banking. Em contrapartida, vem o que a gente acabou de conversar, aqueles que são os adolescentes que já jogam na internet, já compram na internet e já têm até o seu apego, entre aspas, ao jogo, ao software, estão inseridos dentro daquele mundo que a gente acabou de usar como exemplo, que é o MMORPG. E se apega tanto àquele personagem que ele é sequestrado. Eu tenho casos, por exemplo, que eu já vivenciei com amigas, com filhos dela, de o filho pedir: mãe, eu quero R$ 300, eu quero R$ 600, porque eu quero meu personagem de volta. Ele já tinha um nível X, eu já tinha conquistado tais e tais coisas. Então, acaba por ter esse apego. E em contrapartida, também existe essa preocupação das pessoas: como é que eu vou inserir algo dentro da nuvem, que foi o que você acabou de falar. E quando a gente coloca isso tudo junto, por exemplo, quando eu estava vendo sobre a geladeira, tem um nível em que ela já vai estar lá com o seu cartão para comprar automaticamente os alimentos que estão em falta. Isso é maravilhoso para nós. Mas, se a gente for olhar dentro do cenário onde a gente galgou, entre aspas, para que os mais velhos possam utilizar o celular, eu fico me perguntando, eles não vão ter confiança de colocar. Afinal, eles ainda querem ir ao local, querem ir ver o alimento, querem tocar no alimento. E eu acho muito interessante você trazer a tecnologia dentro desse cenário, porque isso tudo, independente, inspira uma palavra que é confiança. Perfeito. Quando você fala, né, na parte de você adicionar algo desse seu cartão, né, que envolve dinheiro, realmente a gente começa a ter um entrave de algumas pessoas de mais de idade, né? Isso é natural, porque é algo muito novo, muito recente, né, e as pessoas não têm tanta confiança. Mas lembrando que essas aplicações, tá, elas passam por um processo de desenvolvimento seguro, né, e também temos que tomar alguns cuidados, né? E esses cuidados eles têm que ser diários. Por exemplo, de quanto em quanto tempo você altera as suas senhas, né? De quanto em quanto tempo a tua aplicação, né, para quem é aí da parte de desenvolvimento, você força ao usuário a mudar a senha de quanto em quanto tempo? 3 meses? 6 meses? Ah, os alunos, professor, mas isso para o usuário não é algo que ele vai gostar, certo? Mas a segurança, ele passa essa barreira. Não, não é o que o usuário vai gostar, é o que eu vou proteger essas informações do usuário, tá? Então, se todo mundo pensasse dessa forma segura, não teria todo esse processo aí de vulnerabilidade. Tá? Um exemplo, eu queria até mostrar aqui na minha tela do meu notebook, tá? O WebFence, para vocês verem, tá? Que eu tenho aqui deixa eu levantar aqui, aqui no estúdio, né? Temos um Raspberry Pi, que ele está conectado à rede aqui, tá? E nessa rede, né, ele tem um sistema operacional, e esse sistema operacional ele é do Fenix, né, que é um gateway IoT que eu
estou conectado a esse RESP, né, acessando remotamente, tá? Eu acho que vai aparecer aqui na tela para vocês, né, o própria tela do meu WebFence, tá? Eu já vou, para vocês terem ideia aqui, eu já estou conectado a ele, né? Eu criei, tá, um serviço para poder acessá-lo, né? Então eu coloquei etherpack.webfence.io/fence, né? E aqui eu posso ver como ele é bacana. Eu posso clicar na tela principal dele, eu posso clicar nesse mais e automaticamente todos os dispositivos inteligentes que estão aqui na nossa rede, tá? Ele vai monitorar e vai trazer para a gente poder adicionar e monitorar nesse gateway, tá? No caso, nenhum desses eu vou conectar, mas eu poderia conectar eles, e eu também tenho uma parte aqui, né, no menu principal, eu poderia vir aqui em planta baixa e adicionar a planta baixa da minha residência e conectar esse dispositivo, dizer em que local esses dispositivos estão, né? Ele traz essa observação, né? E eu queria trazer algo que vai além, né? Que é justamente a programação segura desse sistema, né? Desse gateway IoT, né? A gente verificou lá na parte de requisitos de segurança que eu poderia adicionar um usuário. Vamos ver se ele está, né, cumprindo os requisitos de segurança dito pela OASP, aonde eu poderia criar, né, um usuário. Eu vou criar um usuário ETHPAC, tá? E dizer qual é o e-mail. Digamos que eu vou colocar etpac@gmail.com e vou digitar uma senha. Vamos ver se ele mostra essa senha. Ele não está mostrando o que eu estou digitando na senha. Então ele está atendendo, tá, um requisito de segurança que diz, olha, na tua aplicação, como eu falei lá, está mostrando a senha que está sendo digitada? Não, não está mostrando. Então quer dizer que eles tomaram esse cuidado de poder atender esse requisito, né? Outra forma, será que ele envolve complexidade de senha? A complexidade de senha é aquela senha que você, caractere maiúsculo, minúsculo, caractere especial, número, né? E que possa ter acima de 8 caracteres, né? Esses são caracteres especiais. Mas será que ele está podendo, ele deixa conectar, ele está atento a esse caractere especial? Se eu digitar aqui uma senha que não tenha complexidade, tá? A senha que eu estou digitando é o número 1, tá? Então, o número 1 e confirme, e vamos salvar para ver se ele deixa. E aí, salvando esse usuário, ele deixou criar o usuário. Quer dizer que nessa requisito de segurança, esse Gateway IoT, ele não atende esse requisito de complexidade. Então, a comunidade, né, que trabalha com a segurança, né, com requisito de segurança, ele tem que observar esse requisito, tá? Outra coisa que fala lá no ENISA, né, a ENISA diz o seguinte: será que eu posso adicionar um multifator para autenticação? Esse gateway ele deixa assim, né? Se eu colocar aqui ativar a autenticação em 2 etapas, ele libera um código QR Code para eu poder acessar com o meu smartphone e poder simplesmente autenticar. Então, a partir do momento que o usuário ele sabe a senha desse gateway, mas ele não tem acesso porque vai precisar de uma segunda etapa para poder esse gateway ele vir a alguém estar utilizando. Então, esse é um exemplo prático, tá? Que num sistema, no Gateway IoT sendo disponibilizado e o usuário tendo essa vivência, se está ou não trabalhando com desenvolvimento seguro. Eu acho que é isso, né? Trazendo um pouco sobre segurança, né? Sobre esse desenvolvimento e creio que se todo mundo pensar um pouco de trazer essa programação segura, justamente esses jovens que estão aí desenvolvendo, que estão indo para o mercado, pensar que eu posso ter uma base das organizações técnicas que dá referência do que eu devo programar, isso vai ajudar bastante. Ah, eu estou muito grata por tudo que você trouxe aqui, não só para mim, mas para todos vocês.
Eu aprendi bastante. Bom, para a gente finalizar, é possível fazer algumas perguntas? Pode sim. Bom, a Não gente sei se eu vou recebeu saber algumas, todas a com resposta. certeza, a gente recebeu algumas perguntas aqui. A gente se juntou, todos os professores, nós lemos. E eu tenho uma pergunta aqui, ela fala assim: de acordo com o IoT Analytics, a maior parte dos dispositivos IoT desenvolvidos atualmente estão mais focados na indústria e no transporte. Nesse contexto, qual a importância da internet 5G? É, na verdade vocês viram lá, né, que eu mostrei o gráfico, realmente eles estão no topo, né, a parte da indústria, né, e o 5G ele veio para essa conectividade desses dispositivos, né, aonde para a internet das coisas funcionar eu preciso conectar a essa internet das coisas. E se eu não tiver essa conexão, né, eu acabo esses dispositivos sendo isolados. E aí eu não tenho mais essa cidade inteligente, esses dispositivos inteligentes se conectando. Então o 5G ele veio para ajudar a trazer essa vivência, não só no caso de uma cidade em específico como modelo, mas para todas as cidades podem também aplicar isso. Que estão caminhando para esse processo. Perfeito. Ainda não são inteligentes, mas já estão Já estudando, né? com certeza. A próxima pergunta ela fala assim: a utilização de padrões de código aberto no desenvolvimento IoT pode comprometer a segurança dos dispositivos? Sim, ele pode comprometer, no entanto, a partir do momento que eu utilizo as organizações técnicas, o que é código aberto, na verdade, né? É que eu tenho um software que eu posso modificá-lo e trazer da minha experiência o que é que eu posso adicionar a esse software, né? E para adicionar algo a esse software, o usuário pode criar qualquer coisa, né? Mas se esse usuário, a partir do momento que ele observa os requisitos de segurança dados por essas organizações internacionais, dizendo quais são as melhores práticas a desenvolver, isso vai ajudar bastante, tá? Então não vai entrar como algo que prejudica, mas se algo que a gente pode contribuir, como vocês viram agora no exemplo do Gateway, que existe uma comunidade por trás, tá? Que vai trabalhar para melhorar esse serviço. De uma forma bem prática, a gente viu, teórica e prática. Bom, dando só uma pausa, eu quero pedir algo agora a vocês, estudantes. Na tela vai aparecer um link para vocês, para que vocês façam aquela inscrição que a gente falou no começo. Isso vai ser, além da sua presença, você vai receber também o seu certificado. Quero também falar mais uma coisa. Lá vão ter algumas perguntinhas que têm a ver com esse nosso momento agora, nossas perguntas, nossas lives, a apresentação, a conversa, bom, isso tudo junto num só. E os 10 primeiros estudantes, que eu já ia falar pessoa, é estudante, né? Os 10 primeiros estudantes que responderem a essas perguntas de uma forma correta vão estar recebendo uma premiação. Mas para que esse prêmio chegue até você, porque infelizmente gostaria muito, mas eu não vou poder entregá-los pessoalmente, a gente precisa que você deixe claro qual é o polo qual você está nesse momento. Então, quando você colocar os seus dados no formulário, deixa claro a qual polo você pertence, assim a sua premiação vai chegar tranquilamente até você, certo? Combinado assim? Então, agora vamos lá acessar e a gente vai dar também 10 minutos após, ou seja, a gente vai encerrar dentro de alguns momentos essa live, mas após isso a gente vai dar ainda um tempinho de 10 minutos a mais para que vocês possam concluir isso de uma forma tranquila, calma, com todos os dados necessários para isso. Certinho? Legal? Continuando e voltando aqui, a gente tem mais uma pergunta para você. Hoje nós estamos explorando muito o professor Diego, né? Mas com essa simpatia, Agradeço. na sua visão, como os dispositivos IoT podem impactar na qualidade da segurança pública? Aí são realmente é muito importante, né? Porque o monitoramento ele
pode ajudar bastante, né, o monitoramento, porque nessa internet das coisas, né, se tudo está conectado, a gente pode ter uma vivência, digamos, tá, que existe agora um impasse da captura de um foragido, né, e que ele está no carro, né, que esse carro foi roubado, e simplesmente nessa verificação, né, eu posso fechar alguns sinais e abrir outros para que a polícia possa chegar até esse indivíduo, né? Então, uma cidade, né, inteligente, eu posso controlar e verificar aonde está o policial mais próximo e direcionar, abrindo, fazendo com que ele consiga chegar mais rápido, né, a esses indivíduos. Então, o monitoramento ele é fundamental nesse processo aí de segurança pública. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que as cidades inteligentes, elas têm um pilar. Dentro desse pilar, existem 5 estruturas que estão dentro disso. E a segurança é uma delas. E não só isso, mas a outra coisa que é bem importante é o fato de, quando se fala em ciências da computação ou desenvolvimento, só se foca no algoritmo, na programação. E quando a gente vem aqui junto com você e traz né, todo esse conhecimento, toda essa estrutura, tanto na teoria e na prática, começa-se a perceber o quanto a gente é gigante. O quanto a gente se preocupa com os requisitos, o quanto a gente se preocupa com a segurança, com a rede, com a internet, com isso, com aquilo e aquilo outro. E acaba sendo de uma forma sábia, não só para vocês estudantes, mas para toda a família, para eles perceberem que a gente sempre está se preocupando com tudo, não só com o sistema em si, que não é só, já é grande, Já é grande. mas que a gente está sempre se preocupando com toda a estrutura, como você mesmo falou, com a nuvem, com a segurança, com as informações que a gente viu com Castells, que hoje a gente vive, o ouro da gente é a informação, são os dados em si. Então, quando a gente sai trazendo toda essa construção de uma forma em que você percebe como está a questão da empregabilidade, como está a questão de qual é a carreira que eu vou seguir, o que é IoT, para que serve isso, o que é uma cidade inteligente. A gente também se percebe inserido dentro dessa estrutura, daquele em que está provendo soluções para problemas, que é o que a gente leva. No nosso dia a dia, no nosso Tecnologia, cotidiano. elas são soluções para problemas. Perfeito. E você começa a perceber que ciências da computação é muito grande. Eu falo ciência da computação, mas eu estou envolvendo todas as áreas de tecnologia, que são muitas, né? Na área em que a gente está inserido. Independente do que for, dentro daqui ou fora daqui, ou por trás das câmeras, a gente está presente, trazendo, seja um software de edição, seja aquilo que for. Daí eu venho te fazer a pergunta, se você pudesse resumir agora, sei que vai ser um trabalho, mas quais seriam as palavras mais importantes de IoT e da segurança e daquilo que você vem trazendo para a gente desde o início até agora, para que a gente possa finalizar? Nas minhas aulas, né, quando estou mais próximo dos alunos, apesar desse contato muito virtual, né, mas eu sempre faço um paralelo de que o que eles aprenderam, né, durante o período, né, da programação, de diversas linguagens de programações, qual foi o contexto de segurança que eles aplicaram nisso? Né? Em que momento a segurança foi pensada? Né? Então, nesse desenvolvimento, a palavra que eu trago é a seguinte: o quanto você percebeu que aplicar um algoritmo, né, o tão quanto seguro, né, uma criptografia, um hash, um acesso, né, para esse sistema, ou algumas políticas, né, alguns requisitos dados pelas suas organizações, possa contribuir para esse desenvolvimento. Então, a palavra-chave justamente são esses requisitos de segurança dentro desse contexto, né, de programação. Né? Simplesmente não é programar para mim, mas é programar
para um conjunto todo, para um universo todo. E esses dispositivos, né, sendo conectados e trazendo benefício no nosso dia a dia. Então é isso. Ah, eu estou muito grata. Acredito que não sou eu, como todos os estudantes, pela oportunidade de estarmos aqui e você ter trazido todo esse contexto através de uma forma muito leve e Espero. prática. E prática, eu consegui aprender tudo e me vi inserida dentro desse contexto. Eu acredito que todos vocês também. E para finalizar, eu quero não só agradecer a você, mas estar feliz por você estar junto com a gente no Dia do Orgulho Nerd. Porque o mais importante do Dia do Orgulho Nerd foi essa desestruturação e reestruturação de nós nos orgulharmos de quem somos. Um dia desse, a gente vê até muito em filme, que o nerd, ele sempre estava naquele no canto. E hoje a gente não está mais nessa posição, a gente está numa posição totalmente diferente. E é isso que também a gente vem trazer. Se orgulhe de ser nerd e de tudo isso que você gosta e que a gente sabe que é muito bom e que veio aqui dentro do nosso cenário de jogos e games. E foi daí que nasceu realmente o Dia do Orgulho Nerd. Muito grata por estarem aqui conosco. Espero que nos encontremos diversas vezes, junto com outros convidados e também com o Diego, que eu tenho certeza que ele tem um arsenal gigantesco de conhecimento para agregar valor aqui junto conosco. Gratidão e até a próxima!